Bom dia. Então, hoje nós vamos fazer a correção do exercício, né? Estou um pouco rouca, mas com fé em Deus nós vamos conseguir corrigir. Eu tentei achar uma maneira melhor para que a gente tivesse um maior contato. Graças a Deus, o professor Emerson me ajudou. Então, vamos começar. Eu passei uma atividade para vocês na folha, né? Onde a primeira questão falava, né? 3 lâmpadas acendem em intervalos regulares. A primeira a cada 12 minutos, a segunda a cada 15 minutos e a terceira a cada 30 minutos. Considere que, em um dado instante, as 3 lâmpadas acendem ao mesmo tempo. Pode-se afirmar que elas novamente acenderão simultaneamente. Então, quando a gente pega uma situação, a gente pega um problema onde a gente tem alguns valores e esses valores estão relacionados a coisas que estão acontecendo. E aí a gente tem, elas acontecem em um certo momento e todos juntos, né? O mesmo evento. E a gente quer saber que horas esse evento acontecerá novamente, ou seja, o próximo encontro. Qual vai ser o momento em que elas 3 acenderão novamente? Então, como a gente quer o próximo encontro, a gente está tendo aí um problema de MMC ou MMC, que como queira. Por quê? Porque a gente quer o menor intervalo do tempo. Por isso que a gente quer o mínimo múltiplo comum, certo? Então, o que a gente faz? A gente aprendeu a fazer o MMC de 2 maneiras. A gente poderia fazer os múltiplos de 12, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 30. E depois ver, né, tirando o zero, qual era o valor que aparecia nos 3. Mas nós vimos também que a gente pode fazer pela decomposição de fatores primos. Então, como seria, né? Então, vamos lá. Eu não consegui colocar, né, sozinho, mas entrou aí. Letra A. Uma das respostas seriam 65 minutos, mas vamos confirmar já. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 12, 15 e 30 e vamos fazer a decomposição em fatores primos. Nós vimos que para fazer a decomposição em fatores primos já está dizendo, né? Decomposição em fatores primos. Então, eu vou usar números primos. E, além disso, para a gente usar os números primos, a gente vai ter que usá-los na ordem. Então, quem é o primeiro número primo? É o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e depois o 11 e assim por diante. Então, coloquei o primeiro número primo e vou começar a dividi-lo por 2. Então, a gente sabe que o 12 dá para dividir por 2, né? 12 dividido por 2 dá 6. Mas só que o 15 não dá para dividir por 2. Então, quando não dá para dividir, a gente repete. O 30 dá para dividir por 2. Quando é 30 dividido por 2, 15. Então, teríamos aí 6, né? 15 e 15. Então, ainda temos um número nessa divisão aí que dá para dividir por 2. Então, a gente só pode passar para o próximo número primo se a gente não tiver mais nenhum número para dividir pelo número que a gente está fazendo a divisão, certo? Então, como 6 ainda dá para dividir por 2, a gente vai continuar, certo? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá para dividir por 2, então a gente vai repetir esses 2 números. Então, vai ficar o quê? Então, dividi aí, deu 3, 15 e 15. Então, agora eu não posso mais dividir por 2, já até coloquei aí, né? Quem é o nosso próximo número primo? O número 3. Então, agora eu vou dividir todos os elementos que puder dividir por 3. O primeiro elemento dá, né? 3 dividido por 3 vai dar 1.
15 dividido por 3 vai dar 5. Então, teremos, o primeiro elemento ficou, divisão foi 1, a segunda 5 e 5. Então, com o que a gente obteve, a gente vai perceber que não dá mais para dividir por 3. Quem é o próximo número primo? 5. E aí, a gente vai dividir por 5 e teremos o quê? 1 e 1. Aí, eu já até coloquei a resposta aí 60, porque quando a gente termina, quando dá 1 e 1, quando dá tudo 1 embaixo, na verdade, né? Porque às vezes pode ter 2 números só, ou mais de 3, a gente faz o quê? A gente multiplica esses números. Então, vamos multiplicar. Desculpa, viu? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, eles vão acender novamente juntos após 60 minutos. Então, qual seria desses itens que mais que caberia nessa resposta, né? Se a gente analisar a letra A, tem dizendo após 65 minutos. Não é após 65 minutos, é após 60. Então, letra A está descartada. Letra B, disse que é entre 45 e 50. 60 está entre 45 e 50? Não, então está descartado. Letra C está entre 55 e 65. Então, agora sim, 60 está entre 55 e 65. Então, a nossa resposta será a letra C. Continuando, nós temos 2 pessoas fazendo exercícios diários, partem simultaneamente de um mesmo ponto. Então, elas vão sair juntas para começar a fazer um exercício. E elas vão contornar uma pista oval que circunda um jardim. Uma pessoa dá uma volta completa em 12 minutos. A outra pessoa já é uma pessoa mais lenta, né, mais devagar, e leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas 2 pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto? Então, a mesma coisa. Então, é o próximo encontro, é o encontro mais próximo. Então, é o menor encontro, menor distância entre esse encontro e o próximo encontro. Então, se eu tenho essa relação da próximo encontro, então eu estou falando novamente de MMC. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Colocamos os valores, que é 12 minutos e 20 minutos, e começamos a decomposição em fatores primos. Então, já coloquei a primeira aí, né? A primeira divisão por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vamos ficar como? 6 e 10, certo? Aí a gente percebe que ainda dá para dividir por 2. Então, a gente vai continuar dividindo. Só para de dividir pelo número que a gente está dividindo quando não der mais. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar assim. Então, agora nós temos 3 e 5. Como a gente já tem 3 e 5 e a gente estava dividindo por 2, a gente vai perceber que não dá para dividir mais. A gente tem que passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 3. Tem algum desses 2 números que dá para dividir por 3? Tem. O próprio número 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1 e 5 não dá para dividir por 3. A gente repete. E aí, a gente vê, né, que não dá para dividir mais por 3 e vamos dividir agora por 5. E quando a gente dividir por 5, teremos 1 e 1. Quando é MMC, a gente já viu na primeira questão que é só multiplicar todos os números que a gente colocou aí nesse lado, né? Então, novamente, 2 vezes 2, 4.
4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Deu o mesmo resultado da primeira questão. Então, eles vão se encontrar novamente, voltarão a se encontrar novamente após 60 minutos. Continuando. Terceira questão. 3 peças de tecido medem, respectivamente, 12 metros, 30 metros e 54 metros. Elas devem ser cortadas todas em pedaços de mesmo comprimento e do maior tamanho possível. Eu coloquei aí essa palavra maior de vermelho para que vocês entendam. Sempre vai ter uma palavra-chave para identificar, certo? Então, a palavra maior, que está dizendo que é o maior possível, não é o mais próximo, é como se fosse o último, né? O maior possível. Então, quando eu falar de maior, né? Vamos falar de MDC, máximo divisor comum. Sempre que haja sobra em cada um deles. Quanto medirá cada pedaço? Então, a gente vai colocar 12, 30 e 54 e nós vamos começar a nossa divisão, né? A decomposição. Então, 12 é um número par, 30 é um número par e 54 é um número par. Todo número par dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. E 54 dividido por 2 dá 27. Então, teremos essa resposta aí. Se vocês analisarem, desses valores, agora, apenas o número 6 dá para dividir por 2 ainda. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 e 27, como eles são números ímpares, não dá para dividir por 2. Então, eu vou repeti-los. Perdão. Continuando, nós temos aí 3, 15 e 27. Nós vamos ver que esses 3 números, eles dão para dividir por 3. Então, a gente vai começar. 3 dividido por 3 dá 1. 27 dividido por 3 dá 9. Desculpa, 15 dividido por 3 dá 5. E 27 dividido por 3 dá 9. Então, nós teremos isso aí. E aí, nós vamos perceber que ainda continua dando para dividir por 3. Então, eu vou ter que dividir. Só posso sair do 3 quando não der para dividir mais. Então, dividindo, só vai dar para dividir o número 9 por 3, que dá 3. E aí, 3 vai dar para dividir por ele mesmo. E só vai ficar o número 5, que vai dividir por ele mesmo, certo? E agora, já coloquei o resultado aí, dá 6, mas por que vai dar 6? Porque quando a gente está no MDC, a gente vai fazer o quê? A gente só vai escolher aquela linha em que todos os valores foram divididos. Então, se você olhar a primeira linha, o 12 foi dividido, o 30 foi dividido e o 54 foi dividido. Então, aí o que eu faço? Ponho uma setinha do lado dessa linha. Se você olhar na segunda linha, o 6 foi dividido, mas o 15 nem o 27 foi dividido. Então, eu não coloco setinha nenhuma. Na terceira linha, o 3 foi dividido, o 15 foi dividido e o 27 foi dividido. Então, o que acontece? Eu coloco mais uma linha, uma setinha, desculpa, que não tá indo. Pronto. Se você ver a quarta linha, a quinta linha e a sexta linha, não dá essa divisão, não acontece com os 3. Porque se você perceber aqui, ó, já 1 se repete nas 4. Então, não tem como a gente dividir mais o número 1. Então, é só multiplicar. 2 vezes 3, que são os números que estão recebendo a setinha, dá 6. Então, quanto medirá cada pedaço? Cada pedaço medirá. Vamos continuar. Quarta questão. Um proprietário quer plantar palmeiras na frente e na lateral de um terreno de esquina,
cujas medidas são 140 metros e 112 metros. A pessoa deseja que a distância entre cada palmeira e a seguinte seja a maior possível. Qual será essa distância? Então, eu até botei de vermelho aí a palavra maior, porque essa palavra é que indica o que a gente vai fazer. Então, como a gente tem a palavra maior, a gente vai ter que usar o MEDC, porque é o máximo divisor comum entre 140 e 120, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Deixa eu ver se vai aparecer a setinha. Tem horas que ela aparece e tem horas que ela não aparece. Apareceu. Então, eu já tô vendo que eu fiz uma mudança, só que não consegui. Aqui é 28, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a explicação, né? Eu salvei, mas acabou não vindo pra cá. A mudança. Vamos começar dividindo por 2, né? 140 dividido por 2 dá 70. 112 dividido por 2 dá 56. Aí a gente pode perceber, que a gente ainda pode dividir por 2, né? O 70 é um número par, 56 também é um número par, então a gente ainda pode dividir por 2. 50 dividido por 2 dá 70 dividido por 2 dá 35, né? Na terceira linha nós estamos. 56 dividido por 2 dá 28. Quando a gente está aqui na terceira linha agora, a gente vai ver que somente o número 28 é um número par. Então, eu só irei dividir o 28. O 35 eu vou repetir. Então, 35 eu repito. Na quarta linha nós teremos 28 dividido por 2, 14. Aí, analisando novamente o 35 e o 14, nós vamos ver que o 14 também é um número par. Então, ainda dá para dividir por 2. Vamos dividir por 2, o 35 repete, 14 dividido por 2, 7. Agora, nós não temos mais números pares. Então, somos números ímpares e 7 é um número primo, só divide por ele mesmo. Mas a gente vai ter que seguir aquela ordem, né? A ordem dos números primos. 2, 3, 5, 7. Então, se eu tô no 2, agora eu tenho que perceber, ver se dá para dividir por 3. Aí eu posso olhar aí e eu vejo que nem o 35, nem o 7 dá para dividir por 3. Então, eu vou ao próximo número. Quem é o próximo número? O número 5. O número 5 dá para dividir o 35. Então, quando eu dividir o 35 por 5, vai dar 7. Como 7 é um número primo, eu vou repeti-lo. E na última linha, aí sim que a gente vai dividir pelo próximo número, que é 7, que vai dividir os dois, certo? Deixa eu dar uma olhadinha se pronto. O slide fez, mas não fez o que eu queria. Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Aí, como a gente tá fazendo o MEDC, o MEMC a gente multiplicaria todos esses números. Mas agora, como eu estou falando de MEMC, eu só vou multiplicar os números cujas linhas dividiu na linha. O número dividiu pelos dois valores, tanto pelo 114 como pelo 112. Cada linha eu vou ver se dividiu pelos dois números, certo? Então, na primeira linha, o 2 dividiu o 114 e o 140 e o 112. Aí deu 756. Da segunda para a terceira linha, se vocês verem, os dois números se dividiram. Então, eu vou e coloco uma setinha também. Na terceira linha, só dividiu o 28, o 35 não dividiu. Na quarta linha, a mesma coisa, só dividiu o 14, o 35 não dividiu. Na quinta linha, só dividiu o 7. Não, da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na quinta linha, dividiu somente o 35, né? O 7 não dividiu. E na última linha, aí sim, os dois se dividiram. Então, todos esses valores que
ganharam a setinha vão ser multiplicados. Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, a distância entre cada palmeira será de 28 metros. Continuando. Eita, andou demais. Espera aí, pessoal, vamos lá. Quinta questão. Veja os seguintes números que aparecem nas frases a seguir. A jarra tem capacidade de 3/4 de litro, né? Temos uma fração. No segundo item, nós temos, numa cidade há 8.049 bicicletas. No terceiro item, nós temos o saldo de gols de um time de futebol é -6. No quarto item, Leandro tem 17 anos. No quinto item, nós temos a velocidade de um carro é de 92,75 km por hora. E no sexto item, nós temos que a temperatura atingiu -2,8 graus Celsius. Então, quando a gente estava nas nossas aulas presenciais, a gente falou do conjunto dos números, né? A gente viu lá que a gente tem os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais, certo? Então, mas agora nós vamos falar só até os números racionais, certo? Então, vamos lá. Ele pede responda. Quais desses números são naturais? Então, quem são os números naturais? São aqueles números, né? 0, 1, 2, 3, 4, né? Os inteiros positivos. Os números positivos, né? E tem que ser inteiros, não podem ser números de vírgula nem de fracionário, depende, né? Alguns fracionários são naturais, porque se o número der para dividir e der um número inteiro, aí sim é um número natural, positivo, certo? Tem que ser positivo para ser natural. Então, aí a gente vai ter quais números, né? O número 8.049, né? Que é um número inteiro e é positivo, e o número 17. E aí a gente viu, né? Que todo número natural, se ele é natural, ele também vai ser necessariamente um número inteiro. Então, na letra B, a gente já tem quais deles representam números inteiros. Desculpa. Quais deles representam números inteiros? Então, todos os números naturais vão fazer parte dos inteiros. Então, na letra B vai aparecer 8.049 e 17. Mas além deles, dos números naturais, nos inteiros, a gente tem os números que são inteiros, só que negativos. Então, quais são os números inteiros negativos, né? Tem que ser inteiros. Então, 3/4 não é inteiro, porque a gente não dá para dividir 3 por 4. -6 é inteiro. O 17 a gente já sabe que vai ser, né? O 92,75 não é. E o -2,8 também não é, porque ele não é um número inteiro. Então, além da letra A, dos elementos da letra A, qual é o único número que vai aparecer a mais? O -6, certo? Letra C. Quais deles representam números racionais, né? Nós vimos que os números racionais, todos os números naturais são racionais, todos os números inteiros são racionais, todas as frações são racionais, todos os números decimais exatos são racionais e todas as dízimas periódicas também são racionais. E além das dízimas periódicas, a gente tem as raízes quadradas ou raízes cúbicas, as raízes exatas, né? Todas as raízes que dão exatas são números racionais. Então, todos os outros valores que sobraram vão fazer parte do conjunto dos racionais. São eles aí: 8.049, o 17, o -6, o 3/4, o 92,75 e o -2,8. Então, todos os outros fazem parte dos números racionais. Continuando. Sexta questão. A formiga só pode se deslocar nas linhas indicadas e para um número maior. Então,
ela só pode sair, né, nas linhas para um número maior do que o que ela está. Que trajeto ela tem de seguir até encontrar o doce? Então, tá aí a formiga e o docinho, então ela está chegando no -10. Então, se ela está no -10, ou ela pode ir para o -12, ou ela pode ir para o -6. Mas a gente tem que saber quem é que é o maior. É o -12 ou o -6? Então, quando a gente tem dois sinais negativos, o que a gente acha que é o maior acaba sendo o menor. Porque quanto mais distante do zero, menor o número será. Então, o -6 será o número maior. Então, a formiguinha vai para o -6. Quando ela está no -6, ela pode ir ou para o -4 ou para o -7. Então, a mesma coisa, eu tenho dois números negativos. O que a gente acha que é o maior é o menor. E o que a gente acha que é o menor é o maior. Então, ela irá para o número -4. Agora, ela está no -4. Então, ela tem que escolher ou ir para o 12 em cima, ou ir para o 0 embaixo, ou ir para frente com o -5, né? Então, quem é o maior desses números? Então, a gente vê, ó, se eu for comparar o 0 com o 12, o 0 é o maior, porque o 0, ele está entre os negativos e os positivos, ele está no meio, então ele é maior do que qualquer número negativo. E do outro lado nós temos o -5, então o -5 e 0, o 0 é maior, ele ganha também, então a formiguinha ela vai para o 0. Agora, ela só tem uma opção, né? Se ela tá no 0, só tem uma única opção, que é ir para quem? Para o 4. Então, a formiguinha encontrou o doce e seguindo esse deslocamento aí, certo? Muito obrigada, espero que tenha ajudado e qualquer coisa, só conversar comigo no privado.